Pode Criar. Novembro de 2013. O então deputado federal e hoje senador Luiz Carlos Reis, do Partido Progressista, discursa para produtores rurais em uma audiência pública sobre a demarcação de terras indígenas, na pequena cidade de Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul. Eu quero dizer para vocês, o mesmo governo, seu Gilberto Carvalho, também é ministro da presidenta Dilma. É ali que estão aninhados quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta ali está alinhado e eles têm a direção e têm o comando. Quilombolas, indígenas, gays, lésbicas, políticos de esquerda. Numa só fala, o nobre deputado cita os principais alvos do discurso de ódio no Brasil. E ainda que esses grupos tenham lutas e histórias bem particulares, eles são tratados pela extrema-direita como uma coisa só, um inimigo comum. O discurso de ódio é hoje considerado um problema mundial. Países como Alemanha, França, Canadá e Nova Zelândia já criaram leis e penas específicas e a própria ONU tem se dedicado cada vez mais para enquadrar e enfrentar o problema. Mas se tem algo em comum no discurso de ódio da extrema-direita é que ele sempre se direciona às minorias de cada país. Podem ser os migrantes, no caso de muitos países europeus, ou as castas consideradas baixas na Índia e Nepal, ou os negros, povos originários e a população LGBTQIAPN+, no Brasil. O ódio assume muitas formas. Algumas vezes aparece como raiva, mas em outras, como humor. Yo soy negro, yo respeto a los negros, pero respeto a los negros que son como la gente, no cualquier negro. Muchos amigos negros. Yo lo que creo que la droga, el alcohol, el lesbianismo, los gays, la gente enferma de cualquier... Está en todos lados, hay de todo. En este grupo, yo creo, ¿dónde está el drogadicto? Que levante la mano. Anyway, and it's so appropriate because she's Indian. So she'd be dickin' shit, wouldn't she? Do you know what I mean? Sabes que yo soy muy fascista y soy muy gorila, orgullosamente gorila. O ódio parece estar em todo lugar. Mas mais que isso, o ódio no Brasil parece estar se expandindo, atingindo mais espaços, mais pessoas, mais grupos. A sensação que se tem é de que é um problema maior hoje do que há uma década atrás. E no primeiro olhar, parece que um divisor de águas teria sido o governo Bolsonaro, que inclusive adotou o discurso intolerante como discurso oficial. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de artilharia. A gente não pode perder de vista o impacto que a fala de um presidente da República tem na sociedade, principalmente em tempos de redes sociais. O alcance, a visibilidade, a capacidade de autorizar o discurso violento naqueles que admiram e confiam nele. Mas se Bolsonaro soube como ninguém usar o discurso de ódio a seu favor, ele com certeza não foi o primeiro. E nem isso começou no Twitter ou no Facebook. Já há muito tempo o ódio vem rendendo votos e aumentando a audiência através de uma velha conhecida, presente na sala de estar de toda a família brasileira, a TV. A fórmula é também conhecida: deboche e violência contra aqueles que têm menos poder para se defender. Esse é o podcast Ondas de Ódio. Episódio 2. Os alvos da extrema-direita. Bodes expiatórios. Para quem perdeu o episódio anterior, esse é um podcast que traz os primeiros resultados de uma pesquisa de doutorado que investiga o discurso de ódio e o avanço da extrema-direita no Brasil, tendo como foco a responsabilidade que a TV tem nisso tudo. Eu, João Paulo Maleba, sou co-orientador da pesquisa, que é liderada pela minha amiga e dupla nesse podcast, Rosângela Fernandes. João, e qualquer pesquisa se guia por algumas hipóteses. Hipóteses são ideias, percepções iniciais que orientam e devem ser testadas durante a investigação.
E uma das hipóteses da minha pesquisa é que programas de entretenimento e humor e os programas jornalísticos policiais têm um papel importante na normalização do discurso de ódio na nossa sociedade. Uma superprodução. Drama. A origem dos programas policiais é o rádio. Na TV, um dos primeiros foi O Homem do Sapato Branco, ainda na década de 1960, em plena ditadura civil-militar, na TV Globo, apresentado por Jacinto Figueiredo Júnior. Os senhores é que irão tirar as conclusões de tudo aquilo que foi apresentado na noite de hoje. Na próxima semana, nós aqui estaremos com mais um programa do Homem do Sapato Branco. Boa noite, telespectador. O Homem do Sapato Branco teve vida curta na Globo, mas passou também pela Record, SBT e Band. Boa noite, são 6h31, começa aqui e agora um jornal vibrante que mostra na TV a vida como ela é. Outro programa que fez história na linha policial, também com características assistencialistas, foi o Aqui e Agora, que começou na TV Tupi em 1979 e que depois iria inspirar o programa de mesmo nome no SBT em 1991. De São Miguel, Gil Gomes, aqui agora. Na mesma linha, o Cadeia Nacional, de Luiz Carlos Alborguete, estreou em 1992 na Rede OM, no Paraná. E um detalhe curioso, foi nesse programa que Carlos Roberto Massa, o Ratinho, começou na TV. Olha, essa tia tinha que ir pra cadeia! Cadeia! Cadeia nela! Desde então, a fórmula se repete e se espalha por todo o país. Apresentadores carismáticos, populares, com tom apelativo. Uma mistura de programa jornalístico com foco na violência, com assistencialismo e entretenimento. Eles levam ao ar ações policiais em tempo real, sensacionalismo, opiniões ultraconservadoras, deboche e muitas violações de direitos, principalmente de crianças, adolescentes, mulheres e jovens negros pobres de periferias. A organização ANDI Comunicação e Direitos monitorou em 2015 19 programas de TV e 9 programas de rádio com viés policial de 10 capitais brasileiras. Em apenas 30 dias, foram mais de 4.500 infrações dos direitos mais básicos e elementares de qualquer cidadão. Foram quase 150 por dia na TV e no rádio brasileiro. Foi uma pesquisa histórica. É essa a opinião da Helena Martins, professora da Universidade Federal do Ceará e integrante do DIRACOM, Direito à Comunicação e Democracia. Como os governos nunca desenvolveram abordagem sobre isso, nunca tiveram protagonismo, proatividade nessa interpretação, inclusive, essa pesquisa ela tem uma contribuição muito importante, que é fazer uma análise jurídica de quais são as leis que são violadas por esses programas, tanto em relação à legislação nacional, mas também abordando tratados, dos quais o Brasil é signatário. Estamos falando de infrações legais sérias, que deveriam ser suficientes para levar à cassação da concessão dessas emissoras. O caso mais recorrente de violação foi o desrespeito à presunção de inocência, quando os suspeitos são sumariamente condenados pela mídia sem qualquer direito à defesa. Esse foi o caso de uma edição de 2012 do programa Brasil Urgente da TV Band Bahia. Estuprou, mas queria estuprar. Não é estrupar não, senhora. Não é estrupar não. A mesma reportagem ilustra outras violações frequentes nesses programas. A exposição indevida de pessoas e o tratamento desumano ou degradante. Como se não bastasse, Mirela Cunha, uma repórter branca de classe média, faz questão de humilhar o suspeito, um jovem negro pobre que não tem o domínio da língua culta. Desesperado pelo medo de ser preso como estuprador, ele chora e nega o crime. Não sou estuprador não, rapaz. Nunca estrupei ninguém, rapaz. Já caí na delegacia, mas nunca com negócio de estuprador, nunca caí não, velho. Pode fazer exame de estrópia nela, de mim, e vai ver. Exame de quê?
Destropa esse negócio aí que faz pra ver se a mulher foi estrupada mesmo. Exame de quê? Destropa-se. Já é isso. Tropa-se. Trópias. Lá é uma coisa dessa aí, velho. Vai ler o nome do exame de novo. Destropa-se, sei lá, porque não se fala Tropa-se. direito não. E agora, quando ela fizer o exame, como é o nome do exame? Porque eu não sei falar direito não. É próstata, uma coisa dessa. Como é? Próstata. Quando ela faz o exame, ela vai ver que não tem nada, né? O exame de quê? De próstata. O exame de quê? De próstata, senhor. De próstata. Tá bom. O Ziel, depois você não quer que o vídeo não vá pro YouTube. Quando ela A gente deixa aqui uma pergunta. Você consegue imaginar essa mesma cena com um suspeito jovem branco de classe média do sudeste do país? Não. Os programas policiais desvirtuam a ideia de direitos humanos sempre para um certo tipo de humano. Então, os policialescos, eles acho que assentaram uma forma de ver, inclusive, o tema dos direitos humanos, né, e, sobretudo, essas populações especificamente. Né? Num contexto em que ninguém da mídia falava de direitos humanos, você tinha os programas policialescos falando negativamente de direitos humanos. Né? Tanto é que virou algo que é um rótulo, né? A turma dos direitos humanos, as pessoas dos direitos humanos, e isso é visto de uma forma negativa. Eu lembro quando eu era do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a gente fez uma inspeção num centro socioeducativo aqui do Ceará, e um dos internos falou assim para mim: pede para eles te mostrarem os direitos humanos. E era um pau, né, escrito direitos humanos, que era uma arma de tortura, né, em relação a esses infratores, né? A história que a professora Helena nos conta exemplifica bem a complexidade do problema. Outra violação recorrente no monitoramento realizado pela ANDI foi a incitação ao crime, à violência e à desobediência às leis. Como a gente sabe, não há pena de morte no Brasil. Todos têm o direito a julgamento justo e a ampla defesa. E a polícia não está autorizada a matar. Ele morreu! Morreu! Solte o hit! Vamos lá! Ele morreu! Ele morreu! Problema dele, antes ele do que eu. Ele morreu! Ele morreu! Problema dele, antes ele do que eu. Bandido bom é bandido morto. Parabéns à Polícia Militar de São Paulo. Parabéns. Você quer mira, rapaz. Isso é treinamento. Você quer mira. Os caras são bons. Bons. Parabéns aos policiais militares. Medalha para esses dois policiais militares. Esse é Siqueira Júnior, então apresentador do programa Alerta Nacional, da TV A Crítica de Manaus e da Rede TV em cadeia nacional. A gente vai voltar a falar dele no próximo programa, quando formos tratar das alianças de Bolsonaro com a mídia para se manter no poder durante seu mandato. Siqueira recebeu elogios e recursos de Bolsonaro por defender a cloroquina e negar a pandemia de Covid-19. Mas essa é uma outra história. Um dos quadros do programa de Siqueira Júnior era o CPF cancelado, em que comemorava a morte de pessoas acusadas de cometer crimes. Curiosamente, esse é o mesmo jargão que milicianos utilizam quando inimigos são eliminados. Outro quadro do Alerta Nacional era o Pote do Demo, em que Siqueira depositava em um recipiente pequenos bonecos de plástico simbolizando os corpos de pessoas mortas pela polícia. Lani Latorre, a partir de agora, toda vez que morrer um vagabundo marginal, isso, toda vez que morrer um vagabundo marginal, nós vamos colocar, esse aí mesmo, vai meu filho, no pote do sete pelo, do quimbimba, né? Um maconheirozinho, venha. Para toda vez que morrer um, já vai pro pote para gente encomendar a ida dele para a sopa do diabo. Sexta-feira a gente conta, mas continua. Aí vai somando. Vamos só sossego quando o pote estiver cheio. Elogio à polícia, desprezo pela vida, exaltação da morte, invocação do demônio.
Esses programas policiais de entretenimento seguem o mesmo padrão de ódio e humor macabro que vai se repetindo em todo o Brasil. Você vai ouvir agora a Suzy Santos. Ela já participou do episódio anterior, é professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e orientadora da pesquisa da Rô. Tem uma cena histórica que ela começa, a primeira que eu percebi, ela vem de um balanço geral com Wagner Montes, se eu não me engano é de 2009, 2010. É uma cena em que um comunicador começa a fingir que chora e começa a cantar uma musiquinha que lembra muito uma canção católica. Ele imita um padre e uma pessoa chorando de pena de pessoas que morreram num conflito com a polícia. E aí ele começa a chorar e logo depois ele diz: eu com pena do bandido. No caso do Wagner Montes, é uma cena que ele fala: coitadinho do bandido, tentou atacar a polícia. Os bandidos foram mortos. E nesse momento de dor, momento de muita dor, dor do coração, o que peço e vou invocá-lo, o Pai, o meu Pai, que os dois que trocaram tiros com a polícia, encararam a polícia com granadas, descansem em paz. No colo do capiroto, monstrengo! Tá me vendo aí? Esquenta a caldeira que foram mais 2 pro colo do capiroto. 3 de uma vez só. São 3 aí no colo do capiroto. Mexe a caldeira e esquenta o bumbum dele. Essa mesma cena, a gente está falando do balanço geral de um programa gravado no Rio de Janeiro por um comunicador específico, um comunicador que era ao mesmo tempo deputado estadual, dos mais votados. Esta mesmíssima cena, você encontra ela em estados diferentes. A nossa pesquisa encontrou ela em estados diferentes do Brasil, gravadas em redes diferentes, em diferentes épocas. Ao longo, até 2014, a gente mapeou num certo momento umas 15 versões do mesmo choro, em comunicadores diferentes, mas é sempre o mesmo choro. Eu vou chorar pelo bandido? Eu não fiz nada pra ninguém! Ai, eu não sou matador! Fica com dó! Leve ele pra sua casa! Eu fui preso pela polícia! O bandido morreu, gente! Mais um, Caxias do Sul. Morreu, coitado, mas não se pode mais assaltar em segurança hoje no Brasil. Não se pode, né? Sabe o que eu desejo pro bandido que tá internado? Que morra! E o mais impressionante é que esse tipo de programação ocupa as manhãs e as tardes da TV aberta, com crianças e adolescentes expostas a toda essa barbárie. É que esses programas são considerados jornalísticos e, por isso, não estão submetidos ao sistema de classificação indicativa. Isso também acaba dificultando a regulação e a fiscalização desses conteúdos. A nossa Constituição Federal protege produtos de caráter informativo em favor da liberdade de expressão, como deveria ser com os verdadeiramente jornalísticos. Aproveitando essa brecha legal, eles seguem fazendo tudo em nome da audiência e de votos. As violações de direitos não acontecem somente nos programas policiais. Na verdade, a TV brasileira tem um longo histórico de violência contra nós mulheres, contra a população negra, indígena e LGBTQIAPN+, e de um modo muito cruel, por ser sutil e socialmente aceito, através do humor. Mas essa aí, tu vai marcar que é a tua mãe? O nordestino se distingue pela cabeça. Foi um mal-entendido, foi ela que começou tudo. Mentira, seu guarda! Ela tá querendo pegar o meu ponto e ainda quer arrastar o meu cliente. Travex!
A gente costuma lembrar com nostalgia e uma certa benevolência dos programas de TV dos anos 80 e 90. Haveria uma certa pureza naquelas produções, uma inocência já impossível nos dias de hoje. Bem, mas o que a gente não costuma pensar é o quão violento era aquilo tudo para os grupos que eram alvo das piadas. Para quem sente na pele o que é ser cotidianamente diminuído simplesmente por ser o que se é. O que a comédia faz? A comédia torna mais leve o que é tragédia, o que é extremamente violento. Rir do outro, rir da pessoa por conta da cor da pele dela, rir da pessoa por conta da altura dela, e você adicionar características a isso, adicionar características. A pessoa tem a pele, mas o cabelo é duro e o cheiro não sei o quê, toda essa adição de características meio inventadas para desumanizar uma pessoa, isso com o humor se torna muito mais leve e muito mais difícil também de se penalizar, porque é aquilo, assim, você bate e você diz, eu estava brincando. Isso já foi usado como argumento juridicamente para matar pessoas. Você taca fogo numa pessoa indígena num ponto de ônibus e diz que você não sabia que ela ia morrer. Você estava fazendo uma brincadeira. Para quem não se lembra, o episódio que a Suzy faz referência é o assassinato do líder indígena Galdino Pataxó. Em 20 de abril de 1997, por conta do Dia dos Povos Indígenas, celebrado no dia anterior, Galdino estava em Brasília para participar de reuniões com o governo para tratar de conflitos envolvendo as terras de seu povo. Impedido de entrar na pensão em que estava hospedado, ele decidiu dormir no ponto de ônibus. Foi quando 5 jovens brancos de famílias ricas decidiram jogar álcool e atear fogo em Galdino, alegando ser uma brincadeira. Uma ex-professora primária, mãe de 4 filhos e mulher de um ministro do Supremo Tribunal Federal é responsável por uma decisão que deixou muita gente indignada essa semana. Na noite de sexta-feira, dia 8, ela fez a sentença em casa, trabalhando no computador até altas horas. Escreveu que a conduta dos jovens deixou a todos indignados e que pretendiam fazer uma brincadeira selvagem. Uma brincadeira selvagem. O caso extremo dá pistas das linhas que ligam o riso ao ódio. A separação da sociedade entre uns que riem e outros que são alvo do riso não é um processo simples nem de curto prazo. É, na verdade, um mecanismo muito complexo que envolve toda a sociedade e toda a nossa história, em que alguns grupos, como negros, pobres e indígenas, sempre foram vistos como menores. O ódio no Brasil, sociologicamente, aí a gente vai remontar uma tradição escravocrata que jamais foi questionada socialmente. Você tem essa noção de pessoas, de gente que não é gente, sabe? Gente que foi propriedade num certo momento de gente. O discurso com as populações indígenas como pessoas preguiçosas, pessoas que não são pessoas também, pessoas tem uma história de 500 anos de narrativa de que essas pessoas são sub-humanas. Então, há sociologicamente, na estrutura brasileira, um ódio construído e perpetuado a partir da diferença racial, da diferença de classe. Então, a gente tem uma estrutura hierárquica que já que tem uma permanência pela não ruptura. As classes populares, as classes inferiorizadas jamais romperam de fato. A gente nunca teve uma ruptura radical dessa estrutura em que pessoas deixassem de ser menos pessoas. E não se trata de ser contra o riso. Ao contrário, a gente fecha com o que disse o ator Paulo Gustavo, morto em decorrência da Covid-19. Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e, infelizmente, essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Sim, rir é um ato de resistência e de crítica, mas quando se dirige a quem tem mais poder. Riso contra quem tem menos poder é covardia. Não é coincidência que os grupos mais vulneráveis sejam os principais alvos de piada nos programas de humor e também nos programas policiais. A gente tem que pensar num processo que começa com a ridicularização do outro e segue numa lenta aceitação de que ele é menor, pode ser humilhado, pode apanhar,
até que sua eliminação cause cada vez menos indignação. O que acontece aqui é um processo de desumanização do outro. A conselheira especial das Nações Unidas para a Prevenção do Genocídio, Alice Weiri-Muderitu, lembra que o ódio não é natural, ele é ensinado. We all know that no child is born with hate, that hate is taught. Seu antecessor no cargo, Adama Dieng, alerta que crimes de ódio são precedidos por discursos de ódio. We all have to remember that hate crimes is preceded by hate speech. We have to bear in mind that words kill. Words kill as bullets. Sim, as palavras matam. Matam, desumanizam e são vetores de crime que devem ser combatidos com as armas do Estado Democrático de Direito. Esse é o recado de João César de Castro Rocha. Ele é professor de literatura comparada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e já participou do episódio anterior. O que está em jogo na extrema-direita do século XXI não é discurso de ódio, me expresso mal. Também é, mas o que realmente está em jogo é uma pedagogia cotidiana de desumanização do outro, que torna as pessoas insensíveis e estes atos possíveis. A retórica do ódio, que é essa pedagogia cotidiana de desumanização do outro, que quando é bem sucedida, torna o cidadão totalmente insensível a tudo aquilo que não seja espelho, autorizando as mais bárbaras formas de violência simbólica e física contra o adversário, ela não pode chegar ao seu termo sem cometer crimes previstos no Código Penal. E vale destacar aqui um caso raro, mas emblemático, em que foi feita justiça contra programas de TV que ridicularizam minorias. Foi em 2005, a partir de uma ação civil pública movida contra a Rede TV e contra o apresentador João Kleber, por conta do seu programa Tarde Quente. Me ajuda! Você não sabe pegar isso aí? Eu sei, eu tenho a ficha aqui, ó, você me ajuda! Dá a ficha que eu pego. A bichinha quer que o pedestre ajude a pegar um ursinho dentro da coisa eletrônica. Eu sou gay, você falou. Ai, ai, violenta. Ai, ó, vamos arrumar um bofe aí pra nós? Vamos sair. Ai, olha quantas pessoas para ajudar. Olha quanta gente para ajudar o falso aleijado. As pegadinhas do João Kleber repetidamente humilhavam, ofendiam e reforçavam preconceitos contra homossexuais, mulheres, negros, idosos, crianças e pessoas com deficiência. Hoje a gente está aqui para explicar um pouco e fazer um balanço desse processo que durou 6 semanas na sua telinha. Esse programa ele é fruto de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal e por 6 organizações da sociedade civil. Foi movida uma ação contra um programa especificamente que passava nesta emissora que, no nosso entender, violava alguns direitos humanos. Tentamos várias vezes fazer um acordo, o João Kleber chegou aí no Ministério Público e sempre se recusava, com certeza, na certeza de uma impunidade, na certeza de que não haveria nenhum tipo de medida. Depois de eles ficarem 25 horas fora do ar, eles aceitaram então fazer esse acordo, que foi um acordo que para nós foi um acordo histórico, no sentido de assegurar o direito à voz a quem normalmente não tem voz na televisão. Gustavo, o que mais te emocionou na Esse caso é muito emblemático, tanto porque você teve, um direito de resposta que levou a uma ocupação da Rede TV, portanto, de uma emissora privada por 30 dias, a partir da sociedade civil, numa articulação com várias organizações, muitas organizações, inclusive, que atuavam no campo da defesa dos direitos da população LGBT, já que esse foi um tema muito central na denúncia do programa, a denúncia foi muito em torno de como ele estava reforçando condutas homofóbicas, no próprio programa. E você vai ter essa ocupação da televisão com a produção de um programa que aí sim vai chamar de Direitos de Resposta e vai produzir programas temáticos sobre direitos humanos ao longo desses 30 dias. Essa é de novo Helena Martins, professora da Universidade Federal do Ceará e que já integrou o coletivo Intervozes, uma das entidades que encabeçou essa ação vitoriosa. Aqui vale fazer uma ressalva. Esse tipo de ódio não se limita aos programas populares. O telejornal do SBT é um triste exemplo de que não há barreiras para incitação ao crime na telinha.
Em 2014, a jornalista Raquel Sherazade, ao comentar uma notícia sobre a atuação de justiceiros na zona sul do Rio de Janeiro que amarraram um suspeito a um poste, fez um discurso simbólico do que temos abordado aqui. O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. Essa cumplicidade histórica das TVs brasileiras com o discurso de ódio em programas policiais e de entretenimento não é por acaso. Não se trata somente de uma convergência de ideias. Há muitas conexões entre o sucesso desses programas, a eleição de políticos de extrema-direita e o avanço das pautas contra os direitos das minorias. Algumas conexões são mais sutis, outras nem tanto. A cultura ela não se transforma rapidamente, os valores não se transformam rapidamente. Então também acho que para mim é impossível pensar esse tema, né, por mais que a gente não necessariamente vincule com o discurso de ódio, mas uma abordagem de criminalização de determinados setores da sociedade quando a gente olha para os programas policialescos, que não à toa também sempre deram muita visibilidade para esses grupos, né? Então, é isso, são décadas de uma produção, né, que vai falar sobre bandido bom é bandido morto, né, que vai mapear muito claramente, vai, né, definir quem é esse bandido, né? É o jovem preto periférico. Então, a gente vem nesse processo, e esses apresentadores também são os deputados locais, vereadores, muitas vezes, que vão estar também acompanhando essa, digamos, essa modulação nova da direita, essa reorganização da direita aí pós 2014, 2016, e acho que é um encontro, né, desses vários caminhos de conservadorismo que né, tem a mídia como elemento de disputa central historicamente. O que acontece de fato é uma utilização das minorias como bodes expiatórios e uma instrumentalização política desses espaços para ganhar votos para os apresentadores, os donos dos veículos de comunicação, que muitas vezes são candidatos, ou para os seus aliados. Há 8 anos eu vim pedir voto aqui para o meu menino, o Ratinho Júnior. Pedi porque eu tinha certeza que ele seria um bom político. E eu gostaria de contar de novo com a sua confiança. Ratinho Júnior, deputado federal. Pois é, Rô. E a gente está falando aqui não somente de candidaturas para prefeituras e câmaras municipais, mas para deputado estadual, federal, senador e até governador. Observando esse quadro, não dá para ter dúvidas sobre a responsabilidade da TV no fortalecimento das forças reacionárias, como analisa Janaíne Aires, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e líder do EPA, o Grupo de Pesquisa em Economia Política do Audiovisual. É bem importante salientar que a televisão aberta ela tem um papel muito forte na ascensão das elites nacionais conservadoras, né? Desde o período de redemocratização, os meios de comunicação são utilizados como moedas políticas no jogo partidário, né? Então, ter uma televisão é uma estratégia política muito importante que faz com que as campanhas políticas elas aconteçam muito antes do tempo previsto pelos tribunais eleitorais brasileiros, né? Isso é extremamente importante para a manutenção do status quo, também para a ascensão de novos grupos políticos, né? Então, os meios de comunicação são espaços muito cobiçados pelas elites, muito cobiçados por grupos políticos mais organizados, porque são, sim, espaços muito relevantes para a ascensão política no Brasil. O Intervozes fez um mapeamento nas últimas eleições das candidaturas ligadas aos programas policiais. Em 2018, foram 23 candidatos. Já em 2022, esse número quase dobrou, para 43, sendo 17 candidatos de partidos da base aliada do ex-presidente Bolsonaro. No próximo episódio, e último dessa temporada, a gente vai tratar da relação de amor e ódio de Bolsonaro com a mídia. Vamos investigar a convergência de pautas e ideias que articulam políticos de extrema-direita, donos e apresentadores de TV. Ondas de Ódio é uma série original do Pode Criar, podcast do Criar Brasil.
O Criar Brasil é realizador do projeto, que tem apoio da Fundação Heinrich Böll. Eu, Rosângela Fernandes, e João Paulo Malerba somos idealizadores, roteiristas e narradores desse podcast. A pesquisa é de Priscila Maia, o áudio de Douglas Vieira. As gravações foram feitas no estúdio do Criar Brasil e a identidade visual é de Alexandre Berceau. O site foi desenvolvido por João Vitor Soares e Tanara Vieira. A coordenação do projeto é de Márcia Valles. Neste episódio, usamos áudios de vídeos postados em redes sociais e no YouTube. Também áudios dos programas Aqui e Agora, Jornal do SBT e A Praça é Nossa do SBT, Patrulha da Cidade, Rádio Tupi, Brasil Urgente da Band, Alerta Nacional e Tarde Quente da Rede TV, Balanço Geral e Cidade Alerta da Record, Os Trapalhões e Fantástico da TV Globo, 220 volts do Multishow. Os áudios internacionais são da ONU, BBC e New Zealand TV. Agradecemos nesse episódio as entrevistas das professoras Helena Martins, da UFC, Suzy dos Santos, da UFRJ e Janaíne Aires, da UFRN. E também do professor João César de Castro Rocha, da UERJ. Este é o segundo episódio de Ondas de Ódio. O terceiro também já está disponível. E se não ouviu o primeiro, não deixe de conferir. Para acessar conteúdos adicionais, nosso site é criarbrasil.org.br/podecriar. Ajude a divulgar, comentando, compartilhando, recomendando, realizando bate-papos sobre o tema. Queremos saber sua opinião e ampliar o debate sobre o assunto.